Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira chegou. Junto com a segunda-feira nós estamos chegando também com o carnaval, né? O carnaval já tá aí na porta de entrada, aí já batendo na porta, falando assim: "Oh, tô chegando, tô chegando." Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha, o povo gosta de carnaval. Sabe, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca gostei, eu acho que nem quando eu era criança. Porque quando eu era criança, eu lembro que meus tios, levavam eu pra festinha de quermesse, essas coisas. Mas não tinha jeito. Nossa senhora, eu não sou muito disso não. Hoje é segunda-feira, dia 5 de 2 de 2024. E vamos bater papo? Bora lá contar um pouquinho das notícias aqui pra vocês. Pelo menos um resuminho de algumas coisinhas pontuais aí, tá? Pra gente juntar os pecinhas do quebra-cabeça. Carnaval chegando, o carnaval ele tem um lado bom e um lado ruim. Então, qual que é o lado bom? O lado bom é que movimenta a economia em vários setores, hoteleiros, um monte de coisa. Conheço pessoas que não deixam de ir no carnaval do Rio de Janeiro de jeito nenhum. Eu tenho amigos assim que eles pegam e falam assim: não, chegou agora o carnaval, eu vou, pego as coisas, vou, eu contrato hotel 8 meses antes. Eu falei, sério? Ele falou, sério? Os caras do hotel já até me conhecem, tanto tempo que eu faço. Eu falei, nossa, isso que é gostar mesmo, né? E gostam mesmo. Gente, é o seguinte: o show do carnaval, aquele onde tem o sambódromo, show, onde você tem arquibancada, onde você fica vendo um espetáculo, aquilo é a coisa mais linda que tem. Tudo colorido, é uma coisa assim incrível. Realmente assim, é um desfile de fato de roupas, é um desfile de coisa assim incrível. Além desse, tem o outro carnaval. É o carnaval de festa. É o carnaval que não é de desfile, que você fica sentado e fica vendo passar as escolas mostrando as suas artes. Porque, na verdade, são artes. As pessoas pegam, criam carros alegóricos, eles criam roupas com totalmente, sabe assim? É uma obra de arte. Então, como se fosse um show de artes. Ok? Muito bem. Agora, a festa do carnaval, a festa, que não é o desfile, é algo plus, é além daquilo ali. Ali, moço, ali é festa de fato, ali é bagunça mesmo, e tomar gororó e sair igual um doido aí. Então, você tem, por um lado, desfiles onde mostram culturas, onde você vê obras de arte, e você tem a festança, aonde sai um carro de som andando com alguém tocando e o povo ali no meio andando e tomando gororó, e aí um beijando o outro, fazendo toda coisa. Aí então são coisas diferentes, tá? Então tem que ficar muito claro isso, porque as pessoas às vezes pegam e colocam tudo dentro de um balaio só. Não é, tá certo? Então você tem a questão desfile, que é altamente cultural, altamente de obra de arte, e você tem a festança da carne, que é outros 500. Nestes outros 500, que são das festas, as pessoas ficam não um dia, não uma noite, elas ficam várias horas no gororó, usando um monte de coisa, no meio daquela coiseira toda, naqueles anseios, naquele esfrega-esfrega, naquela coisa toda maluca que todo mundo sabe e conhece. No meio disso, você está, de certa forma, alimentando prazeres. Quando você está alimentando prazeres, você está atraindo e também abrindo portinhas para a adentrada ou ataques de espíritos, digamos, trevosos. Então, se você vai num lugar onde os espíritos trevosos falam assim, eba, ali vai ter bastante gente com coisas, né? Ai, com desejos carnais e que eu não sei do que, e é óbvio que os espíritos vão pegar e falar assim, vamos para lá, porque ali vai ser o lugar da gente se divertir, vamos lá, e nessa brincadeira,
as pessoas acabam ficando todas carregadas, principalmente se tiverem algum tipo de mediunidade. E nesta brincadeira da festa da carne, as pessoas estão carregadas, carregando seus espíritos. Quando ela chega na casa aonde a mamãe, a vovó não tem nada com que a ver com essas festas, ela pega e leva esses espíritos tudo carregado, fala assim, não, esse aqui é minha mudança, tô entrando aqui. Ela entra na casa, ela infecta a casa com esses tipos de espíritos. Então, por que eu estou falando isso aí? Porque muitas pessoas estão me perguntando essa semana, principalmente esse final de semana, se é verdade que os espíritos ficam soltos nessa época de carnaval ou não. A questão é, ficam, mas não ficam. Os espíritos já eram soltos por aí. A questão é que eles se fortalecem um pouquinho mais, porque a quantidade de pecados aumenta. Então, quanto mais coisas eles fizerem, os seres humanos forem fazer, mais energias vão dando para esses espíritos para se alimentar, ok? E se alimentando esses espíritos, mais fortes são os ataques. A segunda questão que influencia muito, que dá uma sensação de que os demônios estão todos soltos, é que as pessoas vão e trazem para eles tais situações. Então, é isso que é um dos agravantes. Então, não é que solta todos os espíritos do inferno, que as portas do inferno se abrem todas e os espíritos saem todos saidinha. Tem uma certa saída? Tem. Aqueles que ficavam mais escondidinhos e tal, então eles acabam saindo não só de noite, mas também de dia. Professor, então como é que nós devemos fazer? Primeira situação é precaver a casa. Marcar batente de casa, fazer oração de proteção para que não permita com que faça entradas de espíritos dentro da sua casa e tudo mais, porque a sua casa é sagrada. Então, tem que ter um certo respeito. Segunda coisa, evitar tais tipos de festança, se assim pode-se dizer, né? Tem que se evitar um pouco tal coisa, né? Ou ir em lugares aonde as pessoas não ficam tão loucas. Que seja uma festa de fato como se fosse familiar, mas comedida e não daquela de promiscuidade total. Certo? Mas então, professor, significa que aquelas festas de pancadão, aquelas coisas que os caras ficam só usando droga, cheio de traficante lá, não sei o quê, é a mesma coisa? Igualzinho. Não precisa estar no carnaval para atrair todos esses demônios, essas coisas, certo? Então, esse exemplo que eu estou dando, espiritualmente dizendo como eu percebo olhando os espíritos, é isso que eu posso falar para vocês, tá? Não é que o carnaval é o dia das trevas, mas o carnaval estimula e acaba alimentando um pouquinho. Qual carnaval? Aquela das festas malucas, e não da obra de arte, tá ok? São totalmente diferentes, certo? Bom, dito isso, então eu teria que fazer uma limpeza na casa? Sim, fazer uma limpeza na casa, fazer todas as situações de limpeza de fato. Ok? Muito bem. Professor, então por que os centros eles costumam não atender na época do carnaval ou coisa assim? Por quê? Eu vou explicar uma coisinha para vocês. Um centro, por exemplo, se eu tivesse um centro de Umbanda, eu iria abrir normalmente no período do carnaval, não no dia do carnaval onde está a festa maluca, mas no período logo em seguida, ou logo antes, ou logo em seguida, e abrir normal. Por quê? Porque é o seguinte, eu tenho dentro de um centro de Umbanda, por exemplo, eu tenho uma tronqueira, eu tenho situações, eu tenho equipes que vão prender esses demônios que forem adentrar ou entrar lá. Então, eu consigo fazer os descarregos à torta direita em um centro como tal. Agora, se o centro for igual eu, aonde faz cirurgia espiritual, que ali não tem tronqueira, não tem nada, não tem firmeza nenhuma, como é que o pessoal diz, certo? São somente os espíritos de luz fazendo. Ali onde eu atendo, ou num centro espírita, onde também não tem descarrego, esses locais, eles são como hospital. E aí os demônios são como bandidos. Então você não trata
Você não cuida de bandido no hospital, você cuida de bandido numa delegacia. Então você tem que ter lugares espirituais adequados. Então a pessoa precisa ir para um centro, fazer o seu descarrego no centro, tirar os demônios, limpar tudo, tomar o seu banho de higienização espiritual, né, se assim pode se dizer, e depois você vai para uma cirurgia, uma consulta num médico, né, espiritual, numa coisa espiritual. Ou você vai todo sujo e fedido para uma consulta médica? Você não vai. Você toma um banho, você fica bonitinho, você já se arruma para tal. Chega lá o médico e já somente vai lá ver quais são os problemas pontuais. Então é basicamente isso. Por isso que eu falei que se a pessoa for num negócio carnavalesco e ela sentir que está com o ombro pesado, eu tô com o ombro pesado, eu tô sentindo que tem alguma pressão, eu não quero que vá no atendimento logo na semana seguinte dos atendimentos. Eu não quero que vá lá no atendimento se tiver com esses sintomas, porque esses sintomas têm sintomas de demônios grudados. Mas, professor, o senhor não tiraria? Eu até tiraria, dá para tirar. Mas o problema é a época que está. É tantos que vão ter que ser tirados que o plano espiritual está sobrecarregado. Então, a gente evita de fazer isso, deixa com que a pessoa vá ela mesma se limpando, voltando dentro da sua normalidade, espanando aqueles bichinhos, se auto-limpando, para a hora que ela chegar, já tá só um ou outro ali perdido ali, grudadinho, a gente só vai e tira ou arranca a garrinha que ficou para trás. Certo? Então, explicando as questões ocultas do mundo espiritual para tal. Então, meus queridos, se você for em festa, tiver gente que vai em festa, ou nesse período, você ficou com dor nas costas, no sentido de que você não tinha e de repente ficou um peso, aquela coisa assim pesada, aquela coisa tal, você não pode ir num centro. Mas é um problema de saúde. Meu querido, você acha que é, mas não é. Esse tipo assim, logo ali na época do carnaval, não é não. Não é não. Então as pessoas que vão e frequentam centros espíritas, não umbandistas, nem candomblendistas, nem outras coisas, quindomblé e dos outros, tá? Tô falando aonde se trata só da parte de saúde ou de ensinamentos, e não do trabalho pesadão, aquela coisa mais de decadência. Ali, meu querido, você tem que evitar, né? Você que vai nesses lugares, né? De centro espírita, hospitais espirituais, atendimentos terapêuticos, você tem que evitar levar essas demoinhos para lá. Mas, professor, os espíritos de luz não estariam ali para tal função? Sim. Volto a repetir. Os hospitais têm os seus seguranças nas portas, mas eles não são policiais treinados e exclusivos para aquelas funções. Eles são seguranças. Segurança tem uma função, polícia tem outra função. É a mesma coisa você fala assim, olha, os seguranças agora de portaria, de coisa, vão ter que começar a correr atrás dos bandidos. O treinamento deles é outro, é outra coisa, a força deles é outra, as coisas são outra. Eles vão ter que segurar, chamar a polícia, esperar a polícia chegar, a polícia vai fazer. Eles conseguem fazer limpeza? Consegue. Eles conseguem fazer tudo? Consegue, mas não é o lugar apropriado. E numa dessa, toda a energia da casa cai e você não consegue atender mais ninguém. Tá ok? Já aconteceu casos fora do carnaval, onde pessoas chegaram meio que endemoniadas para mim. Chegaram com demandas para mim. E eu não posso fazer. E eu pego e falo para a pessoa, infelizmente eu não tenho como te atender. Eu posso te atender depois. Posso fazer a cirurgia espiritual depois. Enquanto você estiver com um problema do espírito engrunhado, eu não vou poder fazer o que eu preciso fazer. Porque precisa fazer a devida limpeza e tudo mais. Tamo combinado? Deu para entender? Então é isso daí. Vamos lá?
Então a gente tira a dúvida até que nos bastidores, né? No canal principal que a gente vai ficar dando aula de espiritualidade e tudo mais, mas de vez em quando aqui a gente também passa alguma coisinha, não é? Vamos então para as notícias? Vamos lá. O dólar na sexta-feira deu uma explodidinha, viu? Eu tô com um receio, com um pouquinho de medo, se assim pode se dizer, de que o dólar pode dar uma chegadinha nos R$ 5 ou passar dos R$ 5, porque está muito perto, então qualquer 0,5% agora já faz passar. E esse é um problema meio sério. Por que o problema é meio sério? Vamos lá, exemplo. Nessa sexta-feira, o dólar subiu 1,08%. 1%, vai, 1,1, vai. 1 ponto arredondando tem que dar 1,1. Ele fechou em R$ 4,97. Qualquer 0,5% agora já faz passar dos 5. Passou dos 5, você já muda a concepção do valor do dólar. Você já muda a concepção do swap, por exemplo. O prejuízo que pode dar para algumas empresas, porque ela tem uma limitação, ela faz os seus cálculos em cima de uma estabilidade. E se você começa a desestabilizar, sobe 1% num dia, cai 1% no outro, você não consegue ter segurança numa empresa, por exemplo, de importação. E aí, como é que faz? Você vai importar e vai correr risco? Não, a sua margem, você começa a aumentar a sua margem de lucro para que, se der alguma coisa ruim no câmbio, pelo menos a margem segurou aquela coisa ruim. Você vai e faz contratos de swap pagando pedágio, e isso vai encarecer os seus produtos por causa da instabilidade. Ou seja, a instabilidade gera inflação. Instabilidade gera inflação por causa disso. Porque a pessoa, para não correr risco, ela paga seguro. Ela pega e aumenta a sua margem. Ela tem que aumentar o preço dela para poder custear mais essa despesa, mais aquela situação. Porque ela não vai saber se vai subir ou não vai subir. Ok? E se subir muito, o dinheiro que ela recebe não dá para recomprar. Porque aí o produto já mudou o preço, já é mais, e aí começa aquelas brincadeiras de eu vou subir mais do que a inflação para que eu possa recomprar meus produtos e continuar ganhando. Essa brincadeira a gente já sabe como é, que já aconteceu na década de 80, certo? Nas brincadeiras de plano verão e assim vai. Dos Sarney lá. Ai. Bom, Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores andou na mesma situação que o dólar. Então o dólar subiu, a Bolsa caiu. Na mesma proporção? Na mesma proporção. A Bolsa de Valores caiu 1%, fechou em 182. Ou seja, deu uma despencada. Só que nessa semana, se você olhar, ela subiu um monte, caiu um monte, subiu um monte, caiu um monte. Esse valor ela já bateu. Então a Bolsa, ela tá brincando de grandes oscilações? Tá brincando de grandes oscilações. O que está acontecendo com a Bolsa? Então entra um monte, sai um monte, entra um monte, sai um monte de dinheiro? Isso é bom? Horroroso. Especulação total na Bolsa de Valores do Brasil. Isso aí é horroroso. Horroroso. Só que nessas brincadeiras de compra e venda, eles vão fazendo, chega um momento que as pessoas não vendem mais. Aí é obrigada a Bolsa só subir ou só cair. E aí que nós vamos ver para onde que ela vai. Se ela vai para subida ou vai para caída. Certo? Cenas do próximo capítulo. Bolsa da Alemanha hoje, praticamente no 0 a 0, 0,1%. Subindo. Então está 16.932. Ela não bate os 17 mil de jeito nenhum. Fica ali brincando perto do limite. Então o dólar nosso está brincando perto do limite, que é ruim. E a Bolsa da Alemanha perto do limite, que é ótimo. É o limite de crescimento que eles estão brincando. E nosso limite de afundamento que nós estamos brincando. Basicamente isso? Sim. Jornais. Infomoney. O que diz aqui o jornal da Infomoney? Chance de manutenção de juros nos Estados Unidos em março e maio. Professor, mas março e maio? Mas tanto mês lá na frente? Nós entramos em fevereiro agora. Então tem fevereiro inteiro. Depois vem março, depois vem abril e depois vem maio. Olha quantos meses lá na frente eles já estão calculando.
Essa é a diferença dos Estados Unidos para o Brasil. No Brasil é assim, o cupom vem e fala assim, olha, nós estamos com sensação de que podemos subir os juros ou cair os juros da Selic. Passa 2 semanas, um mês, cai ou sobe conforme eles já tinham anunciado. Um mês é muito pouco. Os Estados Unidos fazem programação de 3 meses a 6 meses. Eles não falam só do próximo, eles falam dos daqui 3 meses e daqui 6 meses. Então eles têm de fato uma projeção. As empresas conseguem fazer projeção. Aqui no Brasil não, é tudo surpresinha. Isso não é bom. Cria instabilidade. Instabilidade faz aumentar margem de ganho. Margem de ganho gera inflação e tudo fica caro. Então no Brasil, você vai ver os produtos tudo mais caro que Estados Unidos, qualquer outro lugar. Por quê? Por quê? Por causa do dólar? Não, por causa da instabilidade, por causa dos impostos. Os impostos no Brasil é a maior decepção que pode ter. Por que o Brasil não consegue fazer igual o Paraguai? O 10-10-10 lá. Que é 10 de imposto de renda, 10 de imposto do federal, 10 entendeu? Tudo 10 de serviço, tudo 10%. O IVA deles é tudo 10%. Eles seguem o padrão americano. Então, o Paraguai segue o padrão americano, que é o que eu falei que eu queria que fizesse aqui no Brasil. O exemplo de imposto que tinha que ser por faturamento. Você vai pagar mais imposto se você faturar mais. Sabe o Simples Nacional, o esquema do Simples Nacional? É igualzinho. É igualzinho. Só que, para tudo, você não para num tanto, aí teve mais, agora você vai para lucro real presumido. Moço, lucro real presumido é a maior safadeza que tem. É aonde as empresas gigantes pagam muito menos imposto, se bobear nem paga imposto direito. Paga menos imposto com um Zezinho de um boteco da esquina. Paga. Paga porque eu lembro que eu trabalhava em multinacional, a gente fazia manobra daqui, manobra de lá, e fazia entrar tudo como custo. Ah, vai ter que pagar imposto de renda? Vamos comprar uns caminhão aí, vamos comprar uma máquina nova e zera o imposto. Então, cara, não dá para ficar brincando assim. Não dá. Agora, com o arcabouço, essa brincadeira vai pro beleléu, né? Agora as empresas vão ter que pagar os impostos aí, né? Mas só que do jeito que é esse tal do arcabouço, moço, não dá certo não. Então, é o seguinte. Estados Unidos estão planejando ter manutenção após os dados de Michigan. Que dados de Michigan? Emprego. É o payroll. A quantidade de empregos que está se gerando nos Estados Unidos está sendo muito maior do que eles estavam esperando. Ou seja, está bombando a indústria deles, o serviço, a indústria deles. Os Estados Unidos está crescendo como nunca. Mas por quê, professor? Porque as indústrias que estavam lá na China estão voltando para os Estados Unidos e fabricando nos Estados Unidos. É essa a questão. E a China está, ó, todo mundo falando, não, mas ela ainda é potente, ela ainda está maravilhosa. Ainda. Mas até quando? Os americanos não iam deixar a China passar eles como a maior potência do planeta em questão financeira à toa. Você acha que eles iam deixar? Não. Já ia colocar as asinhas para fora e falar assim, China, segura tua ondinha aí que vocês vão ficar pequenininha ainda. Só que numa brincadeira dessa, gera uma crise interna sem precedentes. E não é uma crise interna de um país de 10 milhões de habitantes. É uma crise de bilhão de habitantes. E aí, moço, uma convulsão de bilhões de pessoas. Você já pensou numa crise? O que acontece com a China, com os chineses? Começa a sair chinês para tudo quanto é lugar, pegando avião, migrando, atravessando fronteira e se espalhando chinês para tudo quanto é lugar no planeta? É isso que vai acontecer. A brincadeira que está tendo lá nos Estados Unidos de imigração, dessa crise das América Latina, onde todo mundo está pegando suas coisinhas, maletinha e tentando atravessar o México para entrar nos Estados Unidos, essa brincadeira agora tenta imaginar você multiplicar isso aí por uns 50, porque a população da China é muito maior. Você multiplica por uns 50 e aí vê tudo saindo por ali. Invasão de chinês na Rússia. Como é que a Rússia vai ficar feliz? Invasão de chinês na Coreia, invasão de chinês no Japão, de chinês na Mongólia,
de chinês, tudo nos países lá para baixo, na Índia e tudo mais para baixo, vai andando tudo lá por Oriente Médio, para Turquia e tudo mais. E aí? Meu querido, é um pouquinho deles que eles entram no lugar, eles criam uma cidade nova. Eles criam um país novo. E o povo não se atenta a isso daí. Então são causas e efeitos que pode dar ruim ali na frente. Ok? Vamos lá? Jornal da Infomoney. Eu venho falando, alertando, e agora os jornais estão colocando as claras. Exposições de bancos americanos, banco americano e internacionais ao setor imobiliário dos Estados Unidos acendem alerta. Bancos de Nova York e bancos do Japão reacenderam preocupações com empréstimos imobiliários nos últimos dias. Ou seja, os bancos agora estão vendo o grande perigo e o colapso que vai acontecer com o setor imobiliário. E não é só na China, é no planeta. Inclusive nos Estados Unidos, inclusive no mundo internacional. E essa crise imobiliária pode fazer boom. Os valores dos imóveis podem estourar. E as casinhas que vocês tanto estão cobrando, 400 mil, 500 mil, pode cair para 200 mil. Imóveis vagabundinhos, sem vergonhinha, pode cair lá para baixo. Não se enganem, meus queridos. Eu avisei lá atrás. E os bancos estão tomando suas medidas agora. Vamos ler um pedacinho? Que eu nem li a matéria, mas vamos lá. Muitos dos problemas identificados no mercado imobiliário, como as baixas taxas de ocupação dos edifícios de escritórios e o desafio das taxas de juros mais altas sobre os refinanciamentos. Como assim refinanciamento? A pessoa não consegue pagar, refinancia. Não estão uniformemente distribuídos pelos Estados Unidos. Ah, não. Tem lugar nos Estados Unidos que está melhor, outros está pior. Está tudo meio desequilibrado. O que afeta de modo diferente credores regionais e internacionais. Não é coincidência que dois bancos que reacenderam as preocupações com os empréstimos imobiliários nos últimos dias sejam um sediado na região de Nova York, o New York Community Bancorp, e um sediado no Japão, a Ozora Bank. As tendências recentes de empréstimos ilustram essa divisão. No primeiro semestre de 2023, os bancos internacionais representaram 25% das origens de empréstimos para escritórios nos distritos comerciais centrais dos Estados Unidos. Ou seja, construiu mais do que precisa. E aí? E aí vão ter que vender a preço de banana para poder fazer liquidez. E aí? E aí vão ter que cobrar aluguel bem baratinho? E aí? E aí os fundos imobiliários não vão receber dinheiro porque vai estar perdendo? Sim. E aí, oferta e demanda faz cair o preço? Sim. E aí, para onde vai? Só Jesus na causa. Vamos ver o que vai virar. Eu estou alertando. Crise nos Estados Unidos? Sim, mas não é só lá não. Não se engane, viu? O Brasil também está no meio desse rolo. É só andar para a rua e você vai começar a ver quantidade de casas à venda e aluga, imóveis comercial à venda e aluga. E você sabe qual é a brincadeira? Lá é crise e estouro da bolha. Você sabe qual é a brincadeira aqui? Invasão e roubo e furto de fios. Esse é o grande problema da questão. E aí? Vão roubar a fiação todinha? Vão limpar as... Porque aqui no Brasil é assim. Vou vender fio. A coisa tá feia. Vou invadir. E vocês acham que não vai ter essas brincadeiras aqui? Do jeito que tá crescendo a bandidagem, do jeito que tá crescendo a coisa, é o caos? Olha, tá chegando muito próximo daquela questão aonde vão para as cidades pequenas. E eu tô aqui preocupado, falando, meu Deus, não era para ir para uma cidade pequena? Eu mando todo mundo para a cidade pequena, eu tô na cidade grande. Não era para eu sair, Deus? Não era para eu sair, Deus? E eu fico questionando o espiritual. O espiritual fala assim, calma, tudo no seu momento. Calma, tudo no seu momento. E eu tô com calma esperando, não sei até quando, mas tô esperando. Tudo no seu devido momento é até quando? Tudo no seu devido momento é até onde?
Cenas do próximo capítulo. Esperemos e aguardemos. Ai, 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 ai. Será que ele está fazendo eu ficar porque mudou alguma coisinha com questão da política? Será que é porque o cara ia entrar agora para eu fazer alguma coisa que não estava programado na minha linha? Então não sei. Então vamos lá, vamos esperando mais um pouquinho, esperar passar essas eleições e ver o que virou, o que deu, o que não deu. Porque o espiritual é assim, viu? Ele vai, mexe daqui, mexe de lá e a coisa vai. O que eu estou percebendo é que um monte de gente da moderação, que estava um pouquinho mais oculta com relação à política, está sendo enfiada, querendo ou não querendo, dentro da política. Os políticos estão indo atrás como se fosse desesperado, precisando de ajuda. Nós queremos você, nós precisamos de vocês, nós precisamos buscando tal. E você acha que é à toa? Não existe nada por acaso, hein? Vamos lá? Vamos ver mais notícias de jornal? Jornal CNN. Bukele se proclama ganhador em El Salvador. É o presidente de El Salvador. Antes dos resultados oficiais. Com 31,49% dos votos apurados, o presidente aparece em primeiro lugar com 1.295 votos. É bem pouco, né? Para 30%. Então nós estamos falando que lá seria vezes 3 esse valor, seria a quantidade de eleitor. Nós estamos falando de 4 milhões de eleitores lá. Então o país é pequenininho? Bem pequenininho. E Bukele diz que venceu com 85% dos votos. E aí a notícia do jornal coloca ele assim: o ditador mais legal do mundo, entre aspas. O ditador mais legal do mundo? O cara é ditador? Ah, mas é porque o governo dele é um governo tampão. É porque ele criou uns negócios muito malucos. Tudo bem, ele criou a economia do Bitcoin, um lugar que estava tendo uma inflação desgraçada e de repente deu uma estabilização total ali. Agora, essa brincadeira do Bitcoin vai até onde? Vai até quando? Ele consegue receber impostos com Bitcoins? Como? Como é que funciona isso? Vocês já foram ver? Eu não sei até onde vai, mas provavelmente ele vai ser atentado. Não, tentado, porque atentado é atacado, certo? Provavelmente ele vai ser tentado a dolarizar a economia dele, colocar uma moeda para se transformar numa moeda única, para começar a fazer mais blocos como tal. Então a Argentina já está tendo esse impulso, o Paraguai já tem esse impulso, o Panamá já tem esse impulso, quem sabe El Salvador também entra para esse impulso, e os americanos vão dolarizando as regiões de pouquinho em pouquinho. E aí vai fortalecendo o dólar e fortalecendo esses países que vão ter um pouquinho menos de crises. Mas está aí, certo? Um doido, que todo mundo chama ele de doido, resolveu o problema da economia e agora está sim exaltado pela população porque o cara está enfrentando os problemas de frente. Nós estamos num período onde só os doidos vão entrar? Basicamente é isso daí. Falando em doido, doido por doido, vamos pegar o aviãozinho e vamos lá para os Estados Unidos? Infomoney. O que saiu no jornal da Infomoney? Trump, que foi presidente dos Estados Unidos, que perdeu para Joe Biden, mas provavelmente há de vencer-lo. Trump diz que retomará barreiras tarifárias contra a China se for eleito. Questionado se estaria considerando tarifas de 60%, republicano disse que talvez seja mais do que isso. Que ele vai colocar uma barreira mesmo. Se a China quiser vender para nós, vai ter que pagar muito, cara. E aí a China vai fazer o quê? Incentivar o comércio próximo, do lado. Tipo o México. Que é estratégia. Porque aí eles fazem as vendas via outro país. É assim que vai quebrar essa situação. Mas os movimentos estão aí.
Se não bastasse esse tipo de movimento político, olha só o que está acontecendo no planeta, lá nos Oriente Médio, nesses lugares onde o povo é faraônico, faz tudo obra gigantesca. CNN, a Arábia Saudita mira se tornar principal polo de tecnologia no Oriente Médio com foco em inteligência artificial. A investida faz parte da estratégia de diversificação econômica. Os caras lá do Oriente Médio, lá da Arábia Saudita no caso, estão querendo investir em inteligência artificial porque eles estão vendo e sabem que não tem para onde fugir. Eles sabem que a inteligência artificial vai fazer com que eles consigam tocar grandes indústrias sem funcionário nenhum. Ou seja, países pequenos com populações pequenas vão poder trabalhar e ter rendas e ter PIBs como de uma China, por exemplo. Só com inteligência artificial, só com inteligência artificial. E numa dessa brincadeira, quem ficar para trás vai morrer de inanição. Se o Brasil ficar para trás com essa questão de inteligência, se ficar brincando com a educação, vai ficar para trás de tal maneira que a sobrevida dos brasileiros vai ter que ser de subsistência. Vou plantar para comer. Vou fazer para comer. Porque a riqueza mesmo vai passar correndo daqui. Esse é o grande questão e o povo está andando e nós estamos lesmando. Fica para uma observação isso aqui, tá? Jornal da Infomoney. Vamos voltar aqui para o Brasil. Ministério da Fazenda avalia crise no setor agronegócio. Tô cantando a bola do agronegócio faz tempo. Agora que eles estão falando que tem crise no setor de agronegócio. E os pedidos do setor. Setor pede prorrogação dos financiamentos de investimentos e renegociação dos custeios, além da liberação de mais recursos para capital de giro das fazendas. E será que isso daí é coisa do Ministério da Fazenda? Não deveria ser aquela mulher que foi candidata a vice-presidente da República, que pegou um pedacinho do Ministério da Fazenda, né, que pegou outro ministério que tem relação com orçamento e tudo mais? Não é? Que estranho, né? A mulher, ela assumiu, né, rapaz? Nossa senhora, tudo nas costas do Haddad. Mais uma estourando na lambuja do Haddad. Vai ter que soltar dinheiro para a agropecuária. E aí, vai soltar dinheiro para a agropecuária? Vai subsidiar a comida que vai ser enviada para o planeta? Nós vamos subsidiar a produção que vai ser encaminhada para o planeta e que tem um imposto quase zero? Ou seja, a gente vai tirar dinheiro de saúde, tirar dinheiro dessas coisas para pagar no agronegócio, para o agronegócio não deixar a comida aqui, para mandar a comida lá para fora? O governo vai ter que fazer algumas revisões nesse sentido. Se for coisas tipo milho, incentivar milho, porque aqui o milho vira comida base para outros animais, é porco, galinha, até para a gente comer. Agora, somente a soja, por exemplo, eu vou ficar gastando dinheiro com sojas? Ah, mas ela mexe com a balança comercial, ela ajuda na balança comercial. Tudo bem, com o custo do quê? De dinheiro com juros subsidiados? Ou seja, saindo do bolso do povo? Correndo riscos? O povo vai pagar esse risco? Por uma coisa que não vai ficar aqui no Brasil? Vai ser tudo dado e vendido para a China? Então o povo brasileiro vai pegar e vai custear a China? Olha, tá na hora do pessoal do agronegócio, já que eles são grandes, eles criarem o banco deles, o fundo deles. Tá na hora deles terem uma certa organização e terem as questões deles, a cooperativa bancária dos grandes fazendeiros, dos grandes latifúndios. Porque como é que faz? Toda vez o governo vai ter que entrar? O governo tem que ajudar os pequenos, viu? O governo tem que ajudar o pessoal que alimenta aqui, que é o hortifruti, que é frutas, que é essas coisas, que alimenta o Brasil inteiro aqui. E não aqueles que faz um monte de produção e só vende para fora. Oh, desculpa lá, mas vocês já viraram uma indústria.
O setor agrário que exporta para fora grãos já virou uma indústria. E se virou uma indústria, a pegada é de indústria. Então tá na hora de investir em outros tipos de coisa, tipo processar os grãos de um jeito que não apodrece, que aguenta 5, 10 anos, sei lá, vai ter que fazer alguma coisa do gênero, porque senão como é que faz? Nós vamos parar onde? Alguma coisinha vai começar a mexer nisso aí, viu? Ah, vai, hein? Ah, vai. Em todo caso, se não ajuda, estoura a balança comercial. Se ajuda, tira de outro lugar que era para ajudar. E aí fica nessa brincadeira. Ou seja, nós vamos ter que ajudar e vai enxugar gelo, porque depois no outro ano de novo tem que ajudar, depois do outro tem que ajudar. Eles têm que começar a criar uma autossustentabilidade, porque senão também não dá, né? Já é um setor que já está adulto, já está grandinho, né? São grandes fazendas. Quem está precisando de ajuda ainda é quem ainda está brincando de velotrol, brincando de carrinho de pedalar, que é os menorzinhos, né? Porque os gigantescos já tá na hora de começar a andar sozinho, né? Buscar dinheiro aonde for, né? Sair brincando aí de caçar banco por aí. Jornal da CNN. Fazenda, Ministério da Fazenda, o Haddad, no caso, busca avançar propostas econômicas na volta do Congresso. Bom, o presidente do Senado já veio falando assim, nós vamos ter que fazer a coisa andar. Dos negócios do arcabouço vai ter que andar, porque se não aprovar os subitens do que foi aprovado no final do ano do arcabouço, não vinga o arcabouço. E parece que eles têm coisa de 180 dias. Eu não sei quanto tempo que tem. Mas eu acho... Isso aqui é um chute porque eu não tenho certeza, tá? É de 3 a 6 meses, se eu não me engano, o prazo máximo que eles têm que resolver tudo. E o pessoal também está querendo fazer reforma política de não ter mais reeleição. Aleluia! Tá na hora. O ideal era não ter reeleição de nada, né? Nem de vereador, nem de deputado estadual, federal. Cada um terminou de vereador, próximo, vai candidatar a prefeito ou deputado. Se já foi deputado, agora se candidata a outra coisa. Se vira, cada um uma vez só na vida e pronto. Para não virar carreira. O que não pode ter é o cara nascer na política e viver até lá, até morrer lá na política. Aí já não dá, né? Aí vira esses deuses na política que não era para ter. Isso é o grande problema. Então, além da medida provisória que reonera 17 setores da economia, o Haddad também vai negociar proposta para aumentar a arrecadação federal, tudo para aumentar a arrecadação, e zerar déficit fiscal. Então, desculpa, nós precisamos zerar o déficit fiscal, mas eu quero aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto. Moço, pensa num governo desgranhento para gostar de dinheiro, arrancando dinheiro de empresário. O Brasil vai entrar em colapso porque nós já estamos no limite do limite do limite. O que vai ter de empresário que vai falar assim, eu quero que se lasque, eu não vou pagar mais imposto nenhum. A sonegação vai explodir. Folha de São Paulo. Olha essa daqui. Isso aqui agora a gente vai entrar nos negócios muito maluco aqui, tá? Pra gente ir já encerrando. Tem esse mais um aí. Folha de São Paulo. Relação de Musk com conselhos de Tesla e SpaceX inclui uso de drogas e preocupacionistas, diz jornal. Os caras estão batendo firme no Elon Musk. Saiu até no Jornal Nacional ontem, Jornal Nacional, no Fantástico ontem. Eu tava vendo o período, nossa, eu dormi tão cedo que ainda consegui ver o negócio, depois eu apaguei. Gente, os caras estão pegando firme em cima do Elon Musk. Estão tentando provar e mostrar que o Elon Musk é o maior picareta que pode ter. Agora vamos lá, vamos tentar entender? O Elon Musk não pode quebrar por quê? Porque é uma das maiores indústrias que concorre com a indústria chinesa, que é o Tesla. Tesla concorre com a BYD ou com outras empresas de veículos elétricos. Se quebrar as pernas do Elon Musk, quebra essa indústria de veículos. Se quebrar a indústria de veículo, a China domina o planeta inteiro. Então os Estados Unidos vai ter que segurar no peito, mesmo o cara sendo ruim e sem vergonha. O Elon Musk é tão inteligente que ele pegou e criou a SpaceX,
que mexe com satélites, foguete, coisas que vai para outros lugares. Isso aí é altamente inteligência, ou seja, é a terceirização da NASA. Se eu falir isso, eu perco toda a expertise e tudo qualquer coisa que tem de satélite, de coisas do espaço. Então, o cara é tão esperto, que ninguém consegue derrubar ele ou quebrar ele. Por quê? Porque se quebrar ele abre o mercado todinho para o planeta, para a China, para a Rússia, e aí torna os Estados Unidos pequenininho. Olha a situação. Os Estados Unidos criou um cara que é bom de conversinha, vende gelo para esquimó e todo mundo está comprando gelo em plena Sibéria. Tamo lá, o lugar cheio de gelo, eu tô vendendo gelo. Tá difícil, hein, moço? Eita, nós, hein? O cara tá vendendo areia no deserto, moço. E o povo tá comprando. E eu só observo. Fazer o quê? Vamos lá. Vamos ver até onde vai essa brincadeira? Vamos lá. Mas que tal o cara tá em declínio moral, tá. E vamos ver até onde vai? Vamos ver até onde vai. Diria que era um dos que poderiam se tornar um grande anticristo, mas pelo visto vai ser o amiguinho dele que ele escolher que vai se tornar o líder planetário. E para a gente encerrar, com chave de ouro, se assim pode dizer, já que estamos falando de enganar, jornal The Daily Digest. Enganados e envergonhados. 2 pontos. Soldados russos têm desistido da guerra de Putin contra a Ucrânia. Eles vão com uma retórica, porque a televisão fala uma coisa, eles estão chegando lá no lugar e estão vendo outra coisa. Eles estão vendo que são irmãos. Eles estão vendo que não queriam guerrear. Eles estão vendo que foram atacados, que foram invadidos, que eles nunca quiseram fazer nada de ruim. Eles estão vendo a realidade. E aí os soldados estão falando assim, poxa, eu fui enganado. Fui enganado. Bom, espero que muita consciência caia sobre a cabeça de todos e que essa brincadeira de ficar enganando uns aos outros caia por terra. Que Deus abençoe a todos. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.